Este é um dos tormentos mais terríveis do inferno. Uma punição onde os condenados devem correr incessantemente. Se pararem, serão instantaneamente esmagados por uma poça mortal. Claro, é possível pular na água para escapar, mas as piranhas ali são vorazes e nada amistosas. No inferno, há um guia específico para aqueles que foram preguiçosos durante a vida. O inferno das mentiras, o inferno do gelo, o inferno da traição, o inferno dos crimes violentos, o inferno do fogo para os assassinos e o inferno das areias movediças para crimes familiares. Todos enfrentam esses 7 tipos de julgamento após a morte. Hoje há um caso especial no inferno. Um ex-bombeiro. Durante sua vida, ele morreu ao tentar salvar uma garotinha presa em um incêndio, mas infelizmente não conseguiu e caiu de uma altura, falecendo no local. Seu ato de auto-sacrifício lhe conferiu um status especial após a morte e 3 escoltas do submundo. Esperava-se que ele passasse pelos 7 julgamentos com facilidade devido à sua reputação, mas ao chegar ao inferno, a situação era diferente. O primeiro nível que enfrentou foi o inferno do assassinato, onde o mestre do 7º inferno conduzia o julgamento. O pecado mais grave aqui era o assassinato, pois negava ter matado alguém, alegando ter salvo muitas pessoas. A pedra sob seus pés rachou, revelando um inferno de lava onde almas torturadas choravam. Essas almas haviam cometido assassinatos em vida. Ele tentou ajudar, mas foi interrompido por um rugido feroz. O rei do inferno do assassinato, com um semblante severo, pediu ao juiz para que ele fosse condenado. O crime dele foi não ter conseguido resgatar colegas presos durante um incêndio, resultando na morte deles devido à sua demora. Ele não negou sua culpa, pois essa era uma lembrança dolorosa para ele. No entanto, o embaixador se levantou e explicou a verdade. Quando descobriu que seus colegas estavam presos, imediatamente tentou resgatá-los, mas uma pedra bloqueou o caminho e, devido ao risco iminente do prédio desabar, foi forçado a salvar outros cidadãos primeiro. Quando tentou retornar, era tarde demais e o prédio desabou, enterrando seus colegas. Após ouvir a verdade, o rei declarou-o inocente e expressou admiração por sua dedicação. Sob a orientação do mensageiro, foram para o inferno da Idu, que pune aqueles que desperdiçaram o tempo durante a vida. A rainha, responsável por conduzir os condenados através deste inferno, ficou tocada ao ver o trabalho árduo e a dedicação dele. Curiosa, ela perguntou por que ele trabalhava tanto, e ele respondeu que era para sustentar sua mãe doente e seu irmão mais novo na escola. Meus amigos, Esse vídeo foi gravado durante os anos 90 no México. Imagina isso, você tá pescando tranquilo quando puxa algo que parece ter saído de um filme. Um peixe prateado brilhando com um inox todo comprido. Ele reflete a luz de um jeito que dói no olho. Esse tipo de peixe costuma habitar nas águas profundas e raramente aparece perto da costa. Alguns relatos falam de uma espécie como o Warfish, que tem corpo longo e fino prateado e geralmente só aparece quando algo está errado ou quando está ferido. Já tinha visto um desse? Imagina isso, você tá pescando tranquilo quando... Procurando games e informática por um ótimo preço? É na loja Nova Era. E se eu dissesse pra vocês que o Ryder do GTA San Andreas é sim um traidor e que existem evidências desde o início de que o Ryder ia sim trair a Grove Street no final do jogo? No vídeo de hoje, galera, eu tenho uma bomba atômica do GTA San Andreas. Talvez, somente talvez, a teoria mais famosa do jogo não seja verdadeira e existem explicações para cada falha da história do Ryder. Hoje, galera, o vídeo vai explodir a sua mente e hoje nós estamos aqui de novo para quebrar tudo que você acredita sobre o GTA San Andreas. Lembrando, galera, teoria, mas se você assiste o canal, você sabe que o vídeo vai explodir sua mente, né? O que acontece, galera? Eu tava fazendo um vídeo explicando o lance da traição do Big Smoke, como que ela se desenvolve e tal, porque tem muito detalhezinho que geralmente passa batido, que muita gente não entendeu. É um vídeo que eu tô escrevendo há um certo tempo já e tal. Ele vai sair no canal ainda, mas deve demorar um pouco. E o que acontece? Enquanto eu fazia uma análise do Big Smoke, eu precisei explicar outros personagens e eu comecei a observar as falas do Ryder de uma forma geral e eu pensei assim, mano, se pá, o Ryder era assim pra ser um traidor, porque as falas dele tem muita coisa muito ignorada geralmente, né? E aí o que acontece, galera? Eu lembrei de um vídeo gringo que traz a ideia de que o Ryder era assim um traidor. Eu acho que é o único vídeo que fala isso, né? Trazendo pontos que tentam refutar a teoria de que o Ryder não iria trair a Grove Street. Eu não tinha assistido esse vídeo, apesar dele ser recomendado pra mim, só que eu fui assistir o vídeo dele, né, quando eu me toquei disso, e as coisas que eu percebi é diferente da dele e se completam. Então hoje, galera, eu vou trazer pra vocês uma teoria absurda do GTA San Andreas, a de que o Ryder ia sim trair a Grove Street e existe
existem sinais no jogo e que tudo que é estranho tem uma explicação por trás. Eu sei que é uma teoria meio estranha, porque o lance do Ryder não ser traidor é uma teoria, né? E o Ryder ser um traidor é o que o jogo diz. Mas enfim, galera, não esquece do like. Hoje merecem, galera, porque o vídeo tá monstro. Vamos às evidências. Primeiro, galera, vamos lembrar então da teoria de que o Ryder não trairia a Grove e listar as evidências da teoria pra vocês se lembrarem e tal. E depois vamos analisar cada ponto, beleza? O Ryder menciona o sabre verde na missão Drive-Thru, enquanto o Big Smoke meio que manda ele calar a boca, né? Se o Ryder tá tentando trazer essa história à tona, obviamente que ele não é um traidor, certo? Ele não deveria ser um traidor, pelo menos. Some people say they saw a green saber doing the work, then speeding away. Yeah, but people like to talk, don't they? Don't they? O Ryder atira nos balas e cobra o Big Smoke por ele não atirar também nessa missão. O que seria uma evidência de que o Ryder não é o traidor e o Big Smoke é, porque o Big Smoke está se recusando a atirar nos balas. Correto? Correto. Essa daqui é uma das mais pesadas, né? Uma das mais fortes. O Ryder não é mencionado pelo CJ na missão Sabre Verde, mesmo ele estando ali na frente, né? O que é muito estranho. Parece que o Ryder foi colocado ali depois, né? Fica até meio esquisito, tipo, Big Smoke, não sei o que lá, e ele não fala do Ryder. Certo? O Ryder ainda mora na Grove Street, ao contrário do Big Smoke, que não mora na Grove Street, né? O Big Smoke, então, é traidor e o Ryder não, certo? O CJ também nunca menciona o Ryder depois da traição. É sempre o Big Smoke. O Big Smoke isso, o Big Smoke aquilo, eu não esperava isso do Big Smoke, e ele simplesmente não lembra que o Ryder tava lá na missão, certo? O Ryder morre de um jeito muito estranho, com uma frase meio esquisita que parece ter sido montada às pressas com frases pré-faladas, certo? E a última, e não menos importante, as missões do Ryder são para ajudar a Grove Street, enquanto a do Big Smoke são falas para ajudar os balas e o Temple. Enfim, vocês lembram cada ponto, né? Então, preparem-se, galera, preparem-se para explodir a mente de vocês. Mas eu queria passar primeiro o que eu percebi na história, tá? Bom, vocês lembram que na primeira missão, o Ryder tá sempre desafiando o CJ, né, galera? Tipo, seu covarde, xingando ele várias vezes, né? É claro que o Ryder, assim como os outros membros da Grove, estão bravos porque o CJ saiu da Grove, né? Abandonou a Grove e tal, correto? Até aí nada demais. Só que se vocês analisarem cada fala do Ryder durante aquela primeira fase do jogo, antes do Sabre Verde, o Ryder, ele não parece estar muito feliz com as coisas que estão acontecendo na Grove. Ele parece estar meio bravo com a liderança do Switch, meio que como os outros membros da gangue também, e tá irritado com algumas coisas. Olha só, o Ryder, ele começa a perceber que o Switch, de uma forma geral, tá meio que perdoando o CJ. Vocês conseguem perceber isso? O Switch vai perdoando o CJ conforme o CJ vai fazendo coisas pra Grove Street, e o Ryder parece não tá gostando muito disso. Ele parece estar meio que sentindo meio que um ciúme do CJ. O CJ vai dirigir, ele fica meio irritado com o fato de que o CJ tá dirigindo os carros agora. Dá pra ver que ele não aceita isso muito bem. Aparentemente ele era o motorista da Grove antes do CJ voltar de Liberty City. Always crashing cars and shit. And for some reason now you back. All it is CJ Drive here, CJ Drive there. Bullshit. Man, why don't you just take it easy? No disrespect, man. But you can't drive for shit. Em outro momento, em uma outra missão, o Ryder, ele tem meio que um awakening. Ele fala assim, eu sou inteligente demais pra tudo isso aqui, eu sou um gênio. Por exemplo, né, parece que ele, na verdade, tá meio que reclamando que as pessoas não reconhecem os talentos dele. Tipo, eu sou esperto demais pra isso daqui, né? É como se ele tivesse meio que entendendo algo, né? Tipo, CJ, eu sou um gênio, né? Eu sou bom demais pra isso daqui. Too intelligent for this shit, man. I am the real deal, fool. Oh shit. A genius. Agora, uma outra coisa que muita gente ignora também. O Tempene e o Pulaski aparecem na casa do Ryder na missão Catalyst, da mesma forma que eles aparecem na casa do Big Smoke, o que é bem estranho, já que o Tempene não vai na casa de ninguém na Grove Street. E agora vai começar a ficar mais louco. Na missão Reuniting the Families, dá pra ver que ele tá bem bravo com o lance do Switch, tá dando muita moral pro CJ, né? Ele já reclamou nas missões anteriores, toda hora o CJ aqui e tudo, né? E tá o tempo todo provocando o lance do CJ dirigir, falando que o CJ dirige mal. E é engraçado até porque também é uma zoeira com o fato dos jogadores de GTA ficar batendo o carro, né? Mas enfim. Só que no final, ele fala assim que ele é um cara muito calmo e não sei o que lá, e ele toma uma chamada do Switch, né? O Switch dá uma chamada nele, tipo, principalmente você, Ryder. E ele fica extremamente nervoso, tipo, eu rejeito a sua implicância, Switch. Vocês já repararam isso? We're reuniting the family, so no bullshit. Stay cool. You know me, sweet.
cool as a Shaolin monk. Especially you, Ryder. What you mean? I resent your implication and shit. Sweet's just saying you're a natural killer, babe. You gotta check yourself and stay cool. Yeah, well, put it like this. I understand what he's trying to say, but I'm always cool, fool. E quando a missão vai acontecer na Reunindo as Famílias, o Ryder abandona o CJ junto com o Big Smoke. Uma coisa que também é meio que ignorada, né? Ou seja, o Ryder, galera, de uma forma geral, ele tem alguns sinais ambíguos que pode ser interpretado como alguém que tá insatisfeito com a Grove, certo? Só que o grande problema é que, ao contrário do Big Smoke, os sinais dele são meio ambíguos, né? Ele demonstra em vários momentos ainda estar com a Grove, né? Mas não dá pra ignorar essas falas meio do Ryder incomodado com a Grove, certo? Só que olha só, tá? Então, vocês conseguem ver que existe espaço para construção de um Ryder traidor, que a gente geralmente ignora na história, olhando para a parte, sem olhar para a superfície do jogo. Agora, vamos olhar as evidências da teoria do Ryder não traidor, tá? Que muitas delas eu tirei do vídeo gringo e agora vai explodir a mente de vocês. O CJ nunca menciona o Ryder na missão O Sabre Verde, certo? O CJ não percebe o Ryder, galera, nessa missão do Sabre Verde pelo seguinte: existe uma explicação lógica. Vocês sabem que o GTA San Andreas, ele mudou muito da versão beta e muitas missões do jogo foram removidas. Vocês sabem disso, né? Muitas falas do jogo foram removidas e muita coisa foi trocada de lugar. Existe um caminhão de conteúdo na beta do GTA San Andreas. A gente já até falou no passado do canal. Acho que tem mais de hora de fala de personagens removida do jogo, das missões. E algumas falas relacionadas ao Ryder mudaram de lugar. Olha só, a missão que pode explicar o motivo pelo qual o CJ não percebe o Ryder no Sabre Verde estaria na missão Photo Opportunity. Essa missão, galera, ela mudou muito da versão beta. Ela é basicamente outra missão. Vocês já perceberam que nessa missão, quando o CJ tá tirando foto lá, ele fala meio gritando? Parece que ele tá tentando gritar como se o César estivesse longe. Então, isso acontece porque essa missão era para acontecer em um helicóptero. Um helicóptero que não tá presente, por isso que eles falam meio gritando. Eu acho que eles mudaram essa missão porque me parece que a versão original era meio sem lógica, tipo, os caras fazendo um negócio, uma negociação bem perigosa ali com um helicóptero perto, fazendo barulho, observando eles, ia ficar estranho, né? Então eles mudaram. E uma das falas do CJ, da versão beta dessa missão, sugere que o CJ perceberia a traição do Ryder somente nessa missão. Prestem atenção nas falas da versão beta. O CJ percebe o Ryder, né? Xinga o Ryder lá de vários nomes, e ele se dá conta depois: ah, mano, eu não acredito. Então é verdade que os balas estão controlando o Families. Ele vendo o Ryder ali, ele percebe a influência dos balas em cima do Families. Ou seja, ele está percebendo pela primeira vez que o Ryder é um traidor. Ryder! Damn Sherm here, fool! Oh man, it's true! Ballers rule the family! Troque pontos por descontos de até 100% em qualquer produto na Decolar. Além disso, com o passaporte Decolar, você acessa descontos exclusivos em atividades e hospedagem. Acesse o Apple site e veja como é fácil viver viajando. Cadastre-se grátis e comece a acumular. So you dragged me way across town to see what? Just in time, esse. Take a good hard look over there. So, some ballers hanging around a dope spot. So what? Just watch, homie. Vocês viram esse massacre What aqui the que tá fuck? acontecendo no Sudão, cara? Já foram mais de 150 mil pessoas mortas e ninguém tá falando sobre isso. E essa imagem aqui, ó, me deixou chocado, velho. Quilômetros aí de engarrafamento. São caminhões todos carregados com corpos, tá? Tudo pra despejar ali no cemitério aberto. O governo de lá já afirmou que eles estão matando mais de 2.000 pessoas por dia, só que eles não estão conseguindo combater isso. Cara, eles estão acabando no Sudão. E o que mais me deixa revoltado é que poucas pessoas estão falando sobre isso. O governo não faz nada. A ONU, principalmente a ONU, também não serve pra nada. Mas você compartilha esse vídeo, comenta aqui o que você acha disso, pra que esse vídeo possa chegar a mais e mais pessoas e eles saberem de tudo que tá acontecendo no mundo. E até o próximo vídeo. Temos abacaxi. Não, Presta atenção. temos abacaxi. Não, temos abacaxi pra dar. Esse aqui é o God of War San Andreas, pessoal. Olha só o menu dessa bagaça daí, ó.
Tá com todos os efeitos sonoros do God of War, velho. O bagulho aqui é ultra realista, meu filho. Você não tem Play 5 pra você jogar o novo God of War? Você vai jogar o God of Andreas, ó. Vamos dar um novo jogo aqui, pessoal, ó. O bagulho que tá noiado, meu parceiro, ó. Você é louco, galera. Nossa, pode ser o primeiro na 5 tua anos família atrás eu trouxe um vídeo jogando uma das primeiras versões desse mod, galera. Hoje eu vou jogar aqui a nova versão. Tem mais coisa no meu jogo. Ali no meu minimapa já tem uma interrogação misteriosa, pessoal. Então eu vou ter que ver o que tem naquela bagaça. Ó a música tocando. Tem uma interrogação aqui, velho, ó. Sério, não sei o que tem nessa bagaça, pessoal. Eu também tô com um mapa aqui, ó, no meu outro monitor, com outras localizações escondidas aqui no game também. Ó, primeiro, pra virar o Clayton Bom de Guerra, eu tenho que fazer um código secreto. Então, já vamos fazer o código aqui, ó. Tem o Kratos do God of War 2, Kratos com a armadura cabulosa, Kratos do God of War 3. Olha a cara desse lazarento, né? O cara tá com cara de triste. E tem o Kratos do God of War 4. Beleza, vou pegar o Kratos do God of War 2, que é o mais louco, mais cabuloso. Ó, tá com a espadinha aqui, meu filho, vamos testar. Nossa, caralho. Ó, meu filho, tá do nada, hein? Da última vez que eu joguei essa bagaça, velho, há milhões de anos atrás, galera, não tava assim não. Deixa eu testar aqui no carro. Como, meu filho? Nu, já tá saindo a fumaça do carro. Caralho, mano. Esse aqui tá tunado, hein? Toma. Nu, é só uma, tá? É só uma. Será que o Clayton pega o carro? Deixa eu ver. Ó! Ele com a espada nas costas. Com a espada. É, a espada dele, né? A Blade of Ticaracatica. Vamos testar aqui nos balas, ó. Ó, pera aí, caralho. Ah, o tiro não funciona. Já arrancou, foi a cabeça do cara, meu filho. Nossa, galera, é muito roubado, ó. É só uma. E pelo que eu tô vendo aqui, pessoal, temos alguns golpes especiais com o nosso Kratos. Se eu pular e atacar... Ó! Nossa senhora! Se liga só nessa dublagem dos atores escolhidos pela Rockstar no GTA V. Stop firing rockets at my house! It's an easy fucking name to remember. You got a real fucking problem with TV already, so Stephen and Nick, get your ass out here. Luz e trevas é Deus na realidade paralela. Ele não entendeu assim, subitamente. Pois ele faz uma coisa, pôs em prática uma teoria que o cabimento não está lógico. Tipo, escrever num caderno que já sabe, tipo, não precisa de explicação. É mais ou menos assim. Tá meio que dizendo que não precisa explicar nada, assim. Precisa apresentar uma comprovação. Já experimentar alguma coisa fora de uma explicação. Se essa explicação está provada para ser visto, né? Assim, visão realística, né? Impulso, uma realidade onde vai descrever uma coisa que não tem volta, assim, não tem retorno. Mas sabendo assim, que não tem como retornar novamente, né? O que escreveu. Aí, o que seria uma prevenção, né? Prever alguma coisa referente a isso. Então ia ter que ter uma explicação antes de colocar isso em prática, né? Aí ia ter que ter uma comprovação.
Aí se eu colocar em prática uma coisa assim que não pode, pois há risco, né? Risco de quê, mais ou menos o quê? Onde é que está essa explicação? Mais ou menos assim. Só tem o risco assim de queda, qualquer tipo de queda que está dizendo no campo físico. Por que a gente estuda isso no campo físico? Aí quando a pessoa vai fazer uma escavação de quadrado no solo, escavar uns 30 metros. Aí você pode notar que conforme a medida negativa for aumentando, maior o risco. Risco de quê? Se não tiver como retornar de novo uma escada para subir novamente. Então, de repente tiver na escavação, aí quando já tiver terminado, de repente cair dentro do buraco. Ou então a pessoa entrou, fez a escavação, tipo escavar uma caverna, uma mina de ouro. Aí entrou por dentro, só que não soube como voltar, e se perdeu por dentro, morreu sufocado dentro. Mais ou menos esse já é dentro da horizontal. Né? Dentro da horizontal é mesmo que estivesse entrando dentro do solo. Esse risco é de que não se pode praticar uma coisa assim, sem mesmo antes ter feito uma medida, medição, a dimensão, pois você não pode ir para o espaço de foguete assim com uma roupa de dentro da cidade. Aí tá dentro do foguete com a roupa da cidade, sem traje espacial, sem nada. Aí chegar lá, aí só sair de dentro da base do foguete e sair pra fora. Sem traje espacial, sem nada. Como é que sabia que precisaria de um traje espacial lá? Né? Como é que um traje espacial vai durar assim? Cara? Como foi que eles fizeram para chegar nessa conclusão que precisa de um traje espacial para entrar dentro da órbita da Terra? Eu não ia jogar um ser humano assim, só pra ver primeiro o que acontece. Ele jogou lá, caramba, acontece isso aí, não. Aí não ia fazer de novo, eu fiz uma prevenção, né? Não ia lá, ia ter que jogar alguém. Então não jogasse um animal. Então nesse caso ia jogar um animal. Mas fizeram isso na hora, não tinha como ver, né? Não dá pra saber o que acontece, né? Mas já sabe exatamente qual é o resultado, já sabe. A gente já sabesse exatamente qual é o resultado disso, se a pessoa fizer isso. Se aqui na Terra tivesse a resposta, aqui dentro da Terra. Aí todo esse risco que a gente está assistindo todos os dias é esse risco que é o mesmo risco, né, de estar assim, na órbita da Terra sem traje espacial. É o mesmo risco. Aí a gente sabe que não pode fazer isso, né? Sabe que ninguém pode fazer isso, né? Só tem que ir conforme as normas de segurança, né? Aí se fizer isso, assim, aí
Aí é fora da lógica, né? Uma coisa assim, sem passar por um estudo, nada assim. Cadê uma prova de universidade aí, né? Tem que fazer um experimento lógico, essas medidas tem que estar ligadas diretamente. Tem que estar funcionando praticamente. Funcionar. Aí funcionar uma coisa sem lógica, assim, mais ou menos isso, né? Entrar dentro da falha assim, do sistema, tá dentro da coisa. Aí já se vê uma estatística, se vê assim. Aí o que eu tava me referindo sobre Deus ser luz e treva na dimensão paralela. Que nossa alma é nosso corpo, né? No mundo que é um mundo, como se diz assim, onde não tem dor, nada, não tem dor na carne, dor na carne, é o que se imagina, né? É o que se acredita. Depois da morte não tem dor mais nada. Acredita-se que essa dor que tá aqui na carne. Vou explicar mais ou menos assim. Aí nessa realidade que você está, né? Da realidade paralela do mundo espiritual, é que ao entrar nesse mundo você precisa passar por dentro do fogo, mais ou menos. Tivesse que passar por dentro do fogo, mas não pode passar por dentro do fogo encarnado. Pode passar por dentro do fogo encarnado. Só pode passar por dentro do fogo quando tiver com a alma já purificada. Aí a alma que vai atravessar por dentro desse portal. O portal é esse. É como se diz, a saída do sofrimento. A saída desse mundo aqui. Você vê o que se permite na contemporaneidade. Aí nossa alma ele passa por dentro do fogo. Aí você pode ver que não pode passar por dentro do fogo encarnado, né? Mas se vê esses planos, né? Plano, sabe, esse plano político, que é plano político. Né? Plano político é o que se vem das formalizações administrativa, da sociedade que vai expor os seus conhecimentos, né? A sua sabedoria, né? Onde você impõe seu arrependimento, né? Nesse mesmo nessa colonização, né? A Terra é uma unificação, pra você entender isso. É a unificação da Terra, né? Uma predominância. Aí que se vê uma história sendo narrada, uma história que já vem sendo exposto, não sabendo por que motivo que essa história está sendo exposta. Não estou explicando nada, estou dizendo uma coisa assim que está fora de lógica. Estou sabendo que estou explicando, ou mais ou menos não preciso que ninguém explique, ninguém ensine, porque já sabe já de tudo o que vão fazer, exatamente o que. Exatamente isso que tá dizendo. Aí fazer exatamente o que você não tô entendendo nada, não entenderam nada. Aí já fizeram uma prática já sem ter passado por assim. Passado primeiro por um experimento, assim,
passar primeiro por uma aprovação. Será que exatamente pode fazer isso? Será que pode fazer isso? Não dá nenhuma complicação. Meio que pegar uma faca assim, se essa não vai dar nenhuma complicação, você vai pegar uma faca da casa assim, aí fazer uma cirurgia assim, né? Tivesse tido dor, né? Fazer uma cirurgia da casa. Aí você pode ver que esses planos que já vem sendo exposto visualmente, né? Dentro de uma visibilidade, dentro de uma lua. Aí que se pode ver é que esse plano já estava sendo exposto em toda a colonização total, né, da Terra. Aí toda a parte estava igual, a mesma história, não mudava nada, assim, uma continuidade, assim, um destino contínuo, continuidade, um destino que você está seguindo para como é que se diz assim, você está sendo destinado para uma localização, uma coisa que não se termina essa trajetória, né, que você passou, né, que você estudou, né, aí tivesse que entrar novamente essas mesmas bases, né, de conhecimento, aí fizesse uma prova final, uma coisa assim, né? Você já entrou, aí tá chegando a fase conclusiva, concluindo ainda o que está sendo explicado. Aí dessa fase conclusiva, aí você vai entendendo tudo que foi explicado, tudo que já foi estudado e tudo que já foi orientado. Aí que se pode ver é que não está podendo ver nada, além de nada. É tipo uma pessoa que fosse trabalhar, um técnico que fosse trabalhar seu telefone, seu computador, alguma coisa. O técnico simplesmente desaparecer da localização. Você levar na assistência, chegasse lá e o técnico aplicasse um golpe financeiro. Mais ou menos assim. Isso não se vê por motivo de ateísmo. Qual foi o motivo de ateísmo? Eu havia explicado. O anticristo, que vem dominando sem a pessoa saber, né? Ele está por todo esse meio político, né? Lógico, por todo esse meio. Ele está dominando, né? Como é que se diz? Dominando uma coisa assim, sem lógica, né? Vai fazer uma coisa que não tem cabimento na sociedade, né? Aí já fazendo uma prova, escrevendo uma prova, sabendo que não tem como apagar depois o histórico, né? Não tem como apagar o histórico. Por que eu vou escrever essa história? Por que eu escrevi essa história? O que você for escrever essa história, você sabe que não vai ter como apagar, sabe? Tem que primeiro fazer, tem que ver uma prevenção, um traje espacial de prever alguma coisa, prever o risco primeiro, e depois sabemos exatamente quais são os resultados disso. Aí fazer uma coisa assim,
muitas pressas, assim, né? Eu tô vendo uma coisa, tô vendo uma previsão, algo, mas não tá alinhado, nada tá explicado totalmente, tá alinhado, fora de linha, tá assim que fosse um jogo assim, estratégico, jogo estratégico, tipo xadrez, tipo futebol, jogo estratégico. Aí isso não, parece um ligamento, assim, um ligamento de cálculo e medida. Aí que se pode ver que nesse jogo estratégico a explicação que vem da inteligência do pecado é que não acreditar que não exista o que isso seja ele próprio, entende-se que seja ele mesmo, que seja a decisão dessa realidade. Aí se como se ele tivesse essa decisão dessa realidade, ele pudesse fazer isso, mas na verdade não é exatamente isso que estava explicando, né? As instruções estão dizendo o contrário do que eles estão dizendo. É de que não acreditar que não existe um criador, né, da existência. Não entende-se que seja o próprio criador. Aí sendo ateu, né, então ele não existe. Então eles fazem esse plano estratégico, esse golpe fatal, porque eles não existem. Eles estão vendo a história deles sendo narrada, é porque eles não existem na contemporaneidade, não consta que a população considera esse reino como uma simbologia ou status de honra, né? Não consta isso, né? Não se vê essas admirações totalmente. Se vê assim, não tem nada, não tem uma história assim, não tem alcance nessa história, né? Essa história é meio que se fosse tivesse sendo banido do universo, tivesse sendo banido e vendo isso exatamente, não sendo levado em consideração nenhuma, mais ou menos. Aí se viu isso, se viu acontecendo isso, né? Porque exatamente não existia, né? Aí não entendia, né? Praticamente se causou um acidente, foi um acidente fatal, um acidente aéreo, um acidente de trânsito. Vai ser um acidente, vai ser igual de um Os perigos da energia e armas nucleares são evidentes, mas há casos na história em que consequências da radiação e desastres foram ocultados. No vídeo de hoje, vamos analisar catástrofes nucleares pouco conhecidas. Primeiro, vamos analisar o escândalo do leite irradiado da Konosupo em 1988. Imagino que todos já ouviram sobre o desastre nuclear de Chernobyl em 1986, o pior da história. A precipitação da explosão do reator resultou em contaminação radioativa que afetou grande parte da Europa, chegando até mesmo à Irlanda do Norte. Todos os tipos de isótopos
radioativos, incluindo iodo 130 e césio 137 e estrôncio 90, foram levados pelo vento e caíram com a chuva, contaminando pastos de laticínios na Irlanda do Norte. Quando as vacas consumiam a grama contaminada, elas produziam leite contaminado. Vários desses isótopos são biologicamente ativos. O césio 137 age como o potássio, espalhando-se por músculos e órgãos, enquanto o estrôncio 90 se assemelha ao cálcio, acumulando-se em ossos e dentes. Isso é perigoso, pois esses isótopos são absorvidos e irradiam o organismo internamente. Após serem ingeridos, são absorvidos pelos tecidos e irradiam o corpo internamente, causando efeitos de longo prazo como câncer e danos genéticos. O césio 137 emite partículas beta e raios gama, podendo causar danos celulares diretos. Mas para as vacas, isso significava que esses isótopos entravam no processo de produção do leite, contaminando o leite de dentro para fora, e parte desse leite contaminado era transformado em pó, permitindo facilidade de exportação e armazenamento. Após Chernobyl, muitos se preocuparam com os prejuízos econômicos, especialmente na indústria de laticínios. Governos tentaram reduzir o risco de contaminação para proteger uma indústria vital, mas ao fazer isso, colocaram vidas em risco. Em 1987, o governo mexicano comprou cerca de 41 toneladas de leite em pó contaminado. Fez isso por meio da empresa nacionalizada Conasupo, Companhia Nacional de Subsistências Populares. Essa empresa foi criada para fornecer alimentos subsidiados ao povo mexicano, especialmente aos mais pobres e em risco de desnutrição. Esse programa de distribuição garantia que os mais pobres tivessem acesso a uma alimentação decente, e uma parte importante do programa era garantir a disponibilidade de leite. Tá, irmãos, estamos vivendo os últimos momentos da igreja na Terra. Presta atenção nisso aqui, olha só. Agora, irmãos, você acabou de ver esse vídeo aqui, você vê um ser humano beijando um robô, né? Uma robô feminina. É isso mesmo que você ouviu. Como assim, missionário Lucas? Tem até gênero, esses robôs. Bom, aqui você vê um robô vestido com, né, um robô com cabelo de mulher. Cara, é uma coisa esquisita, sabe? Hoje em dia, né, vê cada coisa no fim dos tempos. Chegamos no fim dos tempos. Por que eu tô dizendo isso? Aqui você vê um homem beijando um robô. Trocar o ser humano por um robô. Não é normal as coisas que estão acontecendo hoje. Aí eu falo que Jesus está voltando, muitas pessoas acham que eu tô louco. É o fim dos tempos. Enxerga ao seu redor que você vê. O que vocês têm a dizer a respeito desse robô aqui? Misericórdia, meu Senhor Jesus tem poder. Até uma próxima. Não importa em qual país você esteja, parece que quando você assiste a TV brasileira, você acha que ela sempre foi a que mais teve programas duvidosos. Mas a verdade é que a chamada televisão do povão existe em todo o mundo. Dos Estados Unidos, com seus reality shows cada vez mais bizarros, passando pelas peculiaridades da Ásia e da Europa, onde de tempos em tempos surge alguma bizarrice, até chegar à tão conhecida televisão brasileira, onde programas e apresentadores escondidos sob a bandeira da justiça social lucram ao exibir as histórias tristes e marginais para o deleite de uma população que vive em condições semelhantes. Palavras duras que podem soar ofensivas, mas que carregam um desconfortável fundo de verdade. Afinal, hoje em dia, numa era onde que todos podem escolher o que consumir, a demanda por esse tipo de conteúdo duvidoso continua firme. E se tomarmos essa declaração com calma, sem qualquer pretensão de superioridade moral, e aceitarmos que todos nós, de certa forma, alimentamos esse consumo, vale fazer a seguinte
seguinte pergunta: até onde deve ir um programa de televisão que explora o sensacionalismo até o limite? O caso que a gente vai ver hoje é bem cabreiro e explora bastante isso. O homem que você vê na tela se chama Carlos Massa e eu acho difícil você não conhecer, mas dentro do entretenimento ele é mais conhecido pelo apelido de Ratinho. E assim, não dá pra negar que ele sempre foi um sucesso na TV, inclusive vai lembrar que ele chegou a se envolver com política, mas hoje em dia ele tem um filho bem posicionado nesse meio. Sua figura não passa despercebida, ele é um daqueles personagens que falam como é ter saído da mais profunda pobreza e vencido na vida através do esforço próprio. Hoje o Ratinho comanda um grupo empresarial que leva o seu sobrenome, atuando em várias áreas, dentro e fora dos meios de comunicação. Muito pode ser dito sobre ele como figura influente entre as elites brasileiras, mas para o caso que nos interessa nesse vídeo, focaremos em sua atuação como comunicador, um papel que no mínimo é polêmico. E bom, o programa do Ratinho é um programa apresentado pelo Ratinho desde 1998, com uma breve versão anterior em 1991. Por essência, é um típico programa de variedades, semelhante a tantos outros existentes em diversos países. Focado em entreter, o programa oferece inúmeros musicais, entrevistas, alguns concursos e, em geral, todo tipo de atrações. Mas o que realmente diferencia esse show televisivo de outros do mesmo gênero é o seu espaço dedicado a reportagens sobre temas delicados, além de denúncias de fatos que, segundo o apresentador, o público precisa conhecer. O Ratinho iniciou sua carreira na mídia como repórter policial, acompanhando de perto casos investigados pelas autoridades. E como já dá para imaginar, isso colocava ele frequentemente diante de situações bastante complicadas. Mesmo assim, o estilo do Ratinho o estilo do Ratinho sempre demonstrou uma habilidade única para apresentar esses acontecimentos diretamente ao público, sob a bandeira de ir até as últimas consequências e para expor a verdade. Quando finalmente ele conquistou seu próprio programa, ele fez esse tipo de conteúdo o centro das atrações. Quem acompanha o programa do Ratinho há anos lembra de inúmeros casos que ultrapassaram todos os limites, mas alguns em especial ficaram bem marcados. O homem que você vê na tela se chama Marcelo Borelli, um dos criminosos mais bizarros da história do Brasil. Em 2000, ele liderou o sequestro de um avião com 61 passageiros, roubando mais de 5 milhões de reais pertencentes ao Banco do Brasil, guardados em uma mala no compartimento de carga. Aproveitando-se da presença de um funcionário da instituição naquele voo, a quadrilha de Borelli conseguiu realizar o roubo sem usar violência, sem ferir ninguém e por um bom tempo sem deixar rastros de quem estava por trás da ação. Antes disso, Borelli já era conhecido por assaltos a ônibus e roubos mais tradicionais no sul do país. Mas levar o crime ao nível de um assalto aéreo deixou as autoridades completamente perplexas, uma demonstração clara de até onde ele podia chegar. Ainda em 2000, ele orquestrou o roubo de 61 quilos de ouro armazenados no compartimento de carga de um avião no aeroporto de Brasília. No seu histórico constam também tráfico de armas, assaltos a carros fortes e, já preso em 2001, o comando de um motim dentro de uma penitenciária usando uma arma de brinquedo. E como se isso não bastasse, existe uma história curiosa envolvendo Borelli. Segundo relatos, quando ele estava preso, ele teria tentado ajudar a cantora mexicana Gloria Trevi a engravidar, para que ela pudesse permanecer no Brasil e evitar a extradição. O método, no mínimo bizarro, teria envolvido misturar os
Veja só, então agora você decidiu descobrir como seria viver em nosso satélite natural, a própria Lua. Nosso satélite natural, a própria Lua. Imagine que você está dentro de uma nave prestes a pousar. O vidro da cabine de sua nave reflete uma paisagem cinza, silenciosa e eterna. Pelo menos é um lugar próximo de casa. Está apenas a 384 mil quilômetros da Terra, muito mais próximo do que outros lugares que já tentamos. Mas o que poderia dar errado? Estamos bem próximos da Terra. Qualquer coisa é só pedir ajuda, certo? Bom, não é tão simples como parece. Meu nome é Gabriel Nogueira e, como sempre, você é muito bem-vindo por aqui. E desta vez, vamos descobrir como seria viver na Lua. Bora! Acesse todos os canais no seu aparelho e tenha acesso a imensa quantidade de conteúdos para você assistir juntamente com sua família ou acompanhar todos os seus canais favoritos. Tem milhares de conteúdos e você pode acessar diretamente no seu aparelho através da sua conexão com a internet, assim como filmes disponíveis no nosso catálogo para você assistir todos os seus gêneros favoritos e séries para você acompanhar todas as suas séries favoritas de diversas plataformas, tudo em um só lugar. Levar um ser humano à Lua é incrivelmente caro, considerando os riscos assumidos por todas as partes envolvidas e os desafios tecnológicos. Falo isso porque qualquer erro pode terminar tudo antes mesmo de começar. Por isso, as agências espaciais têm enviado exploradores robóticos para estudar a Lua e alguns planetas. Então, o que acontece se uma pessoa como você acabar indo para o ambiente desafiador da Lua? Depois de se preparar na Terra, carregando consigo equipamentos de pesquisa, alimentos e suporte para a vida, você finalmente está saindo da Terra, rumo à superfície lunar. Para chegar na Lua com as naves tripuladas atuais, são necessários apenas 3 dias de viagem. Não é tanto tempo assim, é logo ali mesmo.
Eu só espero que você tenha bastante paciência para essa viagem. Depois de 3 dias de viagem, a nave finalmente se aproxima da superfície lunar. Não há nuvens, não há brilho azul, não existe atmosfera para suavizar o horizonte. Aqui já podemos notar um grande problema. Devido à falta de atmosfera, não há ar para fornecer atrito e desacelerar sua nave em uma descida. Isso significa que uma espaçonave precisa depender inteiramente de propulsores potentes para controlar sua velocidade de descida e pousar suavemente. Isso é algo difícil, pois exige muita habilidade e consome uma quantidade enorme de combustível. Por sorte, você teve um bom treinamento de pouso. Está se aproximando com bastante cautela. Mas à medida que você se aproxima, existem outros desafios. E um deles são as diversas crateras, formadas por colisões de meteoritos que atingem a Lua quase que constantemente. Se você pousar perto de uma cratera ou em uma área inclinada demais, a nave pode tombar. E se tombar, não levanta mais. A missão acaba ali. Além do próprio pó da superfície lunar, quando os motores se aproximam do solo, eles levantam uma nuvem de pó finíssimo. Esse pó esconde o chão completamente. Isso é tão grave que você pode perder a visão da superfície nos últimos segundos. Então tome cuidado. Enfim, chegamos à superfície. Fique com um bom traje, de preferência um que possa se ajustar com o clima da Lua. Ao pisar na superfície, a primeira sensação é a leveza. Se você pesa 60 a 70 quilos na Terra, na Lua teria apenas 10 a 11 quilos. Um passo curto vira um salto longo. Carregar equipamentos pesados parece muito fácil. E se você pulasse aqui, poderia chegar a uns 3 metros do chão. As temperaturas na Lua variam entre 121 graus Celsius durante o dia e 130 graus Celsius negativos durante a noite. Por isso eu disse que você teria que ter um traje que se ajustasse a esse clima. E você está bem no lado do dia. Mas olhe a posição do Sol. Está amanhecendo ainda e vai demorar no mínimo uns 2 dias terrestres para o Sol subir por completo no céu. Então a temperatura não está muito alta, está bem confortável. A superfície é coberta por rochas e um material chamado